Bom dia, irmãos. É de manhã, de noite, né? O costume, né? O costume do culto à noite, o costume de ir para a igreja à noite. O costume é bom, mas às vezes complica, né? Por causa do costume, Jesus foi esquecido. Lembra dessa história? Como era de costume, todos os dias, todos os anos iam lá, e por causa do costume deixaram Jesus e voltaram para casa. Mas isso é bom, né? Graças a Deus que a gente está aqui participando desse tempo importante para a igreja, para os irmãos, para as casas, para as famílias, e é um privilégio poder compartilhar aquilo que Deus tem gratuitamente, graciosamente nos dado, não é isso? Eu quero orar com os irmãos, talvez uns 30 segundos, pode ser? Senhor Deus, Pai querido, mais uma vez estamos te agradecendo, Senhor Deus, te agradecendo pelo privilégio que você tem nos dado, antes de tudo de te conhecer, de ter sido escolhido por ti, de termos sido encontrados, arrancados, como a tua palavra diz, de um meio de lama e trazidos para ficarmos agora sentados contigo, Pai, ao teu lado. Você nos tirou da lama e colocou em um trono, Pai, e eu não tenho como te agradecer, a não ser reconhecer a tua graça salvadora na minha vida, na minha casa, na vida dessas pessoas, da tua igreja, esse povo que você quis chamar de seu e que você quis se revelar como seu Deus, Pai. Te agradecemos por esse tempo precioso que você revelou para cada um de nós, se reservou aqui em um local confortável, Senhor. Que privilégio, Pai. Quantos de nossos irmãos não têm esse privilégio hoje, Senhor? Que você possa nesse tempo nos ensinar, que você possa nesse tempo agora colocar na mesa aquilo que você tem preparado para esse dia de hoje, para esse tempo de agora. Para nós que somos teus filhos e como filhos não podemos escolher cardápio, queremos apenas comer aquilo que você tem preparado para a gente, Senhor Deus. Que a gente possa ter um tempo de amadurecimento, ter um tempo de avanço, ter um tempo, Senhor Deus, para realmente parar e meditar no que você tem projetado para a nossa vida, Pai, como família, como pais, mães aqui presentes, filhos, pessoas que estão aqui para ouvir de Ti, porque nós temos o desejo, a intenção, a vontade de fazer direito, de fazer bem, de melhorar, de chegar cada vez mais perto desse padrão que você tem colocado para nós, que não é um padrão impossível, não é um padrão talvez utópico, mas é um padrão real, Senhor Deus. Isso aqui não é uma referência a ser alcançada, isso é um padrão, Senhor Deus, a ser vivido, a ser conquistado dia após dia, Pai. E se você colocou isso na nossa vida, é porque você sabe que nós somos capazes de viver e cumprir os teus melhores planos, os teus melhores dias para nós aqui nessa terra, Senhor. Nos ensina a viver como filhos, nos ensina a viver como teus servos, nos ensina a viver como criaturas e não como deuses, Pai. Submissos à tua vontade, sujeitos ao teu querer, Senhor Deus. Observando sempre o que você tem para nós e nos firmando nos teus princípios, nos teus fundamentos, para que a nossa vida seja uma vida próspera, para que a nossa vida seja um exemplo para muitos, para que a nossa casa seja verdadeiramente um lugar forte, um lugar de recursos, um lugar, Senhor Deus, que possa abraçar, que possa abrigar pessoas, Pai, que a nossa casa seja uma torre forte, para guardar aqueles que estão dentro dela, que a nossa casa, Senhor Deus, seja sempre o teu altar, que a nossa casa seja a tua referência, que a nossa casa seja o nosso lugar de culto, Pai, que a nossa casa seja o nosso maior testemunho nessa terra. É isso que nós queremos, que a tua vontade se cumpra, que o teu projeto seja visto, Pai, que somente o teu nome seja exaltado nessa manhã, para a tua honra e para a tua glória. E quantos creem assim, podem dizer amém? Amém. Graças a Deus, hein, irmãos? A gente está aqui, eu quero antes de tudo parabenizar o Marcos, a Vila Neide, por encarar o desafio. Quero deixar assim, publicamente, que apesar da gente fazer parte de um grupo, né, envolvido nisso, mas eu não fiz absolutamente nada, a gente está cheio de coisa, mas esse casal aí que Deus levantou, com coragem, com ousadia, a Jane, o Edilson, todo mundo aí, né, que está envolvido, que tem se empenhado nesse propósito, porque é um propósito bom, queridos, é um propósito de Deus, é um propósito para a gente aqui. A gente está conversando onde talvez a gente não
não tenha aqueles números que chamem a atenção, talvez a gente não tenha aquela multidão que fica aquela foto bonita para colocar no Instagram, para que as pessoas digam embaixo, oh glória, que culto tremendo. Mas nós temos certeza que o que Deus tem para nós, é suficiente, é relevante, é importante para aqueles a quem Ele chamou. Amém? Por isso que a Bíblia fala, Jesus falou, que nós, quando Ele fez uma analogia a respeito da nossa vida, Ele diz que nós somos o que? O sal da terra e a luz do mundo. Amém? Eu duvido que você coma 1 quilo de sal em uma refeição. Você pode comer 1 quilo de picanha, alguns podem comer 1 quilo de feijão, de macaxeira, mas ninguém come 1 quilo de sal. Da mesma forma como ninguém come 1 quilo de picanha, de macaxeira, de feijão, sem 2 ou 3 gramas de sal. Então nós talvez nunca sejamos a maioria, mas o que tem tratado a maioria é essa minoria, que Deus tem chamado, que Deus tem preservado, que Deus tem escolhido, a quem Deus tem falado diretamente nos corações. Amém? Para proclamar a sua palavra, a sua verdade, a sua vontade, os seus planos, que segundo a minha Bíblia, que é a palavra de Deus, nunca serão frustrados. Então, quando a gente fala, tocando no assunto que nós estamos tratando aqui, de casa, de família, quando a gente fala nos perigos, quando a gente fala em todas as ameaças, as lutas, os ataques que a igreja tem sofrido, que a família tem sofrido, eu particularmente não me abalo e nem me preocupo. Por quê, queridos? Porque o projeto não é meu, porque o projeto não é de uma instituição, porque o projeto não é de um antropólogo, porque o projeto não é do governo, porque o projeto não é da sociedade, porque o projeto é de Deus. E a minha Bíblia diz: nenhum dos seus propósitos será frustrado. Amém? Isso é bom para você? Isso sara a sua vida? Eu posso voltar para casa? Amém? Então não importa, queridos, o que você esteja vendo, não importa a foto da sua família hoje, não importa a foto da sua casa hoje, não importa o quão destroçado esteja a tua casa, a tua família, aquela estrutura, não importa se o padrão que você está vendo não é o padrão que você vê no Facebook ou no Instagram, não importa. As promessas de Deus se cumprem porque dependem única e exclusivamente dEle. A igreja do Senhor Jesus não é uma instituição falida. A igreja do Senhor Jesus, ela é um organismo vivo e vitorioso, que não depende de nenhuma estrutura, que não depende de nenhum governo, que não depende de nenhum rei, nenhum presidente, independente do que ele professa, do que ele diz. Nós dependemos do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Eu lembro de uma história que está na Bíblia do apóstolo Paulo, que ele tinha uma palavra de Deus para a vida dele. E enquanto isso estava se cumprindo, ou estava para se cumprir no nosso tempo, no nosso cronos, na nossa linha, muita coisa desfavorável estava acontecendo. Inclusive o que naturalmente seria o principal veículo para que esse projeto, essa palavra, essa promessa se cumprisse, estava destroçado. Deus disse: você vai falar lá em Roma, você vai falar com o imperador, você vai falar com o governador. Ele estava longe. Como é que você faz para ir de um lugar para o outro? Tem que ter um veículo. Qual era o único veículo disponível na época para que isso acontecesse em relação à localização geográfica dos pontos? Um navio. E Paulo foi colocado no navio e o navio estava afundando. Faz sentido isso, irmão? Faz sentido? Não? Deus é doido, Deus é maluco, Ele quer brincar com a nossa vida, Ele quer brincar com a nossa cara, Ele nos manda ir para um lugar para a gente morrer afogado? Não. Mas a Bíblia diz que o plano dele se cumpre. Amém? E essa história eu não vou contar, não vou falar sobre isso, mas diz que o navio se acabou todo, se arrebentou tudo. O navio sumiu, só ficou um pedaço de pau, madeira, um pedacinho, como a gente vê naqueles filmes de náufrago, uma caixa que eu não sei como aquelas caixas flutuam, né? E Paulo chegou naquela ilha, boiando num pedaço de madeira, talvez. Amém, irmão?
Deus não tem propósito, Deus não tem projeto, Deus não tem compromisso com nada, com nenhuma ferramenta que o homem cria. O compromisso dele é único e exclusivamente com a sua palavra. Então não interessa se você vai chegar do outro lado com a sua família em um carro de 7 lugares, em um carro importado, numa casa, num condomínio fechado, com todo mundo tirando aquela foto com o pai sentado, aquele negócio assim de foto americana. Não interessa isso, queridos. Você pode chegar agarrado em farrapos, morando dentro de uma caixa de papelão, mas a sua casa, a sua família será preservada por um único motivo, porque Deus disse que seria assim. Amém? É por isso que eu não faço abaixo assinado, eu não assino lista, eu não faço nada, porque eu confio em Deus. 1 milhão de assinaturas não vou mudar o governo, 10 milhões de assinaturas não vão mudar uma lei, porque eu não dependo disso. Eu dependo da palavra de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a igreja de Jesus Cristo estabelecida nessa terra. Amém? Isso dá uma tranquilidade para a gente, não dá? Aquele carro ali é uma bênção, aqueles 2 carros ali. Irmãos, mas a gente vai seguir o tema do nosso encontro. Não tem problema não. Eu estou muito bem aqui, tem gente pior, né? O tema do nosso encontro é reconstruindo, é isso, reconstruindo lares, reconstruindo casas, no sentido não de estrutura, de cimento, mas casas, lugares de abrigo, famílias, lares. E a gente tem falado sobre isso desde sexta-feira, sábado. Ontem nós estivemos aqui com o pastor Otto, foi muito bom. E eu quero também dar continuidade. Nós teremos 2 momentos, agora de manhã e hoje à tarde, à tardinha, de noitinha, e a gente vai tentar chegar em alguma coisa a respeito disso. E eu acho assim que é um tema muito difícil para alguns, principalmente para mim. Primeiro porque eu não gosto de construção, eu não gosto de obra, não gosto de reforma, essas coisas eu não lido muito bem com isso. Por isso, por causa do meu perfil, eu prefiro muito mais passar muito tempo planejando para que a coisa fique pronta de uma vez, do que ficar fazendo as puxadinhas, né? As reformas. Mas é um tema difícil, queridos, porque quando a gente fala, tem construtores aqui, tem Stanley, alguns irmãos são engenheiros, construtores que entendem bem disso aqui. Quando a gente fala de construção, quando a gente fala de obra, quando a gente fala de uma edificação, é muito mais fácil você construir do que reformar, não é verdade? É muito mais fácil você construir do que fazer uma reforma, fazer uma mudança, fazer uma alteração, do que fazer uma reconstrução. Mas às vezes a necessidade acontece, às vezes isso ocorre e a gente tem que fazer alguma coisa. Mas basicamente, por que a gente precisa reconstruir, irmãos? Porque de alguma maneira a coisa não deu certo, né? De alguma maneira a coisa não está funcionando bem. De alguma maneira a coisa que a gente achava que seria não chegou a ser como deveria. E um dos principais motivos que a gente precisa fazer uma reconstrução em qualquer área da nossa vida, e especificamente nesse final de semana falando da área da nossa casa, dos nossos lares, é por causa principalmente de um planejamento mal feito. Vocês concordam? Talvez nós estejamos vivendo a situação atual na nossa vida hoje, porque de repente isso não está errado de acordo com o que foi planejado, vocês entendem? E eu quero convidar vocês a ler um trecho que Jesus falou aqui em Lucas, capítulo de número 14, para que a gente fale um pouquinho sobre isso. Porque eu sou aquele cara da prevenção, né? Como educador, como um cara que gosta de trabalhar pouco, eu não sou aquele cara muito braçal, eu gosto de fazer uma curva uma vez só. E eu acredito na prevenção. E eu acredito que a gente tem que vamos falar sobre a reconstrução, como reconstruir, como a gente precisa fazer, o que a gente precisa fazer. Mas nesse primeiro momento eu queria falar um pouco sobre como nós podemos proceder para não precisar reconstruir, ou não precisar corrigir tanto. Principalmente porque nós temos aqui, tem solteiros aqui, quem está solteiro aqui, que não casou ainda? Só um, amém. Não, velhinha também. Mas a gente tem, então graças a Deus a maioria aqui casais, né? Mas nós temos filhos, nós conhecemos pessoas, e a Bíblia diz que quem está em pé se cuide. A gente tem que entender um pouquinho. Aqui em Lucas capítulo de número 14,
versículo de número 28, Jesus diz assim, Lucas 14, 28, Jesus diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, uma casa, uma família, uma edificação, qual de vocês que está com um projeto para construir alguma coisa? Todos nós temos isso. Esse momento aqui serve para a questão da nossa casa, da nossa família, e serve para qualquer projeto na nossa vida. Amém? Ele diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? O que é que ele está dizendo? Qual de vocês que querendo fazer um projeto, não para primeiro para calcular, para planejar, para projetar, para ver os prós e os contras, para ver se dá e não dá, avaliar as condições favoráveis e desfavoráveis? Querido, eu sou da área de exatas e eu sempre aconselho as pessoas: acreditem na estatística, porque estatística funciona. É 1 em 1 milhão, mas quem sabe você não é esse 1? Quem sabe você é aquele que vai alimentar realmente essa estatística? Não é isso, professor? Um exato aqui como eu. Então acredita na estatística, acredita que alguma coisa pode dar errado, acredita que alguma coisa pode não dar certo, acredita que as coisas de repente podem mudar de uma hora para outra. Então Jesus está dizendo que nós precisamos ter planejamento, nós precisamos parar e projetar. E ele continua dizendo: por quê? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Toda a nossa vida, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que operamos, tem que ser para glorificar o nome do nosso Deus. Então, antes de entrar talvez no segundo momento desse tema, para falar como a gente pode proceder para reconstruir, eu queria falar sobre alicerce, queridos. Eu queria falar sobre planejamento, eu queria falar sobre base, eu quero falar sobre princípios, eu quero falar sobre valores, eu quero falar sobre Gênesis, eu quero falar sobre começos. Porque nada, nenhum projeto na nossa vida, por mais simples que seja, e principalmente o projeto de uma família, de uma casa, de um casamento, ele pode ser levado assim, querido, sem responsabilidade, à toa, unicamente, como as pessoas falam, pela fé. As pessoas confundem fé com irresponsabilidade. As pessoas confundem muitas vezes confiar em Deus com vadiagem. As pessoas confundem acreditar, se entregar nas mãos de Deus com a questão de não fazer mais nada e esperar que tudo aconteça. Esses dias eu estava num local ali, chegou uma pessoa lá, cada um na sua vibe, na sua onda, dizendo lá que dependia de Deus e tudo. Aí disse: e às vezes eu não tenho nada, aí o que é que eu faço? Eu oro e fico esperando. E eu estava trabalhando, ainda não tinha almoçado, acreditando que Deus está cuidando da minha vida, da minha casa, e que me dá oportunidades para eu suar o rosto. Então, queridos, a gente tem que entender como é depender de Deus, o que era estar num projeto de Deus. E se nós não entendermos que qualquer projeto da nossa vida, especificamente hoje falando da nossa casa, da nossa família, precisa de um planejamento. Eu converso muito com jovens às vezes, por algum motivo, e eles falam sobre isso, e como é que é, e a pessoa certa, e a esposa certa, e o marido certo, como é que faz, como é que descobre? Eu digo: não descobre, você nunca tem certeza. Eu sou casado há 27 anos com a mesma mulher. Isso é uma bênção, é uma dádiva, né? Eu lembrei muito assim, pelo menos esses 27 anos de casado, porque eu casei com 26, quando eu completei 27, eu digo, mais da metade da minha vida eu tenho passado com uma única pessoa. É a mulher, a pessoa no mundo, entre 7 bilhões, que tem me aturado por mais tempo na minha vida. Ela ganhou da minha mãe, ganhou do meu pai, né? Então merece um troféu. Amém? Não é fácil. Então, irmãos, porque a gente tem que pensar nisso. Você tem que pensar que as pessoas envelhecem. Você tem que pensar
o mundo muda, que a sociedade muda, que a economia muda. Você tem que pensar que existe desemprego. Você tem que pensar que você pode ficar desempregado em algum tempo, que a sua empresa pode quebrar, que o seu negócio pode falir. Tudo isso tem que ser projetado, queridos, para que quando você faça as contas, você entenda aonde você está chegando. Porque nós estamos falando aqui da construção de uma casa, nós estamos falando de quê? De casamento. Não é assim? Casamento. E casamento é um negócio para a vida inteira. Tempo desse eu estava falando com um amigo que ele estava fazendo uma associação com uma instituição, e ele me contou e eu achei muito interessante. Ele disse que chegou lá e a pessoa disse: e aí, qual a intenção, o que você veio aqui? Ele disse: não, eu vim aqui para a gente fazer uma parceria. Aí o cara disse: parceria? Não, eu não faço parceria. Parceria é um negócio que só funciona enquanto está bom para os dois lados. Não é assim? Se não estiver bom para um dos dois lados, esse lado vai embora e a gente fica chupando o dedo. Ele disse: aqui a gente só faz casamentos. Amém, irmão? Amém. Ele disse: aqui a gente só faz casamentos. Se você quiser casar com a nossa instituição, a gente vai casar. E independente do que acontecer, a gente vai continuar. Eu achei isso muito legal. Então eu não me uni com uma mulher para fazer com ela uma parceria. Eu me uni com uma mulher para fazer com ela um casamento. Você já pensou nisso? Por que pode quebrar? Porque de repente você pensou em conseguir uma parceira, um parceiro. E na hora que um dos dois não dá certo, o que é que faz? A gente foge, porque parceria é coisa de negócio, é para a gente se dar bem. A gente não pode quebrar. Então temos que pensar que precisamos de ter fundamentos para isso. Precisamos ter alicerce para isso. Precisamos estar fundamentado em alguma coisa. E é nessa parte, queridos, que eu entendo que essa questão de construir, de reforma, de reconstruir é muito complicada. É muito complicada, porque depois que a coisa está edificada, depois que a gente está vendo as paredes prontas, já subiu um alicerce, já subiu uma laje, já subiu uma parede, pintou a parede, colocou os móveis lá dentro, pintou o teto, fez uma reforma, um rebaixamento de gesso. Depois que a coisa está toda pronta lá, bateu foto, colocou no Instagram. Depois que está tudo pronto é quando os problemas começam a aparecer. É melhor resolver, Stanley, o problema de cano, é melhor resolver agora ou depois que entrega? Agora, está tudo exposto. Tem mecânico, não, tem o pedreiro, tem o mestre, tem o equipamento aqui, tem o material ali. É muito fácil de fazer um teste agora e resolver agora. Depois que entrega, tudo é mais difícil. E a parte mais difícil de reconstruir, meus irmãos, chama-se coragem. Coragem para quebrar o que já está pronto. É aí que eu me engasgo nas reconstruções. Você tem que ter coragem para destruir, muitas vezes, todo o império, todo um castelo que você edificou. E talvez você tenha colocado um bom material na parede, talvez você tenha colocado um bom tijolo, um bom cimento, uma boa argamassa, um bom gesso. Eu paro por aqui, né? Talvez todo o acabamento seja de primeira. E de repente depois começa a usar de 1 mês, 2 meses, 3 meses, as crises de casamento, 7 anos, né? E quando chegam esses números aí, a coisa começa a trincar, aquela parede bonita parece um rachamento, o teto começa a dar um vazamento, e a gente fica pensando: como eu vou resolver isso? E na maioria das vezes o problema disso não é no acabamento, não é no material de primeira que você colocou na sua casa. A grande maioria, talvez 90% dos casos, esteja numa coisa chamada fundamentos, alicerce. Não cavou o suficiente, não colocou suficientemente base para sustentar as paredes, não calculou a carga de tensão que aquele teto iria suportar, não calculou o número de pessoas que iam colocar lá dentro daquela casa, não pensou que depois você queria colocar uma piscina no seu apartamento. Pode colocar uma piscina no 3º andar de Saliá, Stanley? Não pode. Então quem vai morar no apartamento dele não pode colocar uma piscina na sala, porque não tem base para isso, não tem um alicerce para isso. Se colocar uma piscina, vai quebrar, irmãos, vai dar vazamento. E a gente, quando vê tudo pronto, a gente não tem coragem de quebrar.
O que a gente faz? Contrata um gesseiro e passa gesso nas paredes e fecha todas as brechas visíveis. Compra uma tinta da hora, uma cor vibrante, uma cor do momento, e coloca lá em cima daquele reparo de gesso. E se o gesseiro não for de primeira e ficar com uma ondulação, a gente compra um quadro na promoção lá na Etna e coloca em cima. Quem entende o que eu estou falando? A gente consegue bater a foto e colocar no Instagram, mas o problema continua, porque a fundação continua frágil. Teve uma época na minha vida, falando especificamente dessa questão de evangelho, essas coisas de evangelho, igreja, quem está envolvido desde novo, e eu sempre fui um cara de perguntas, e a maioria das perguntas eu não faço para os outros, eu faço para mim. E as perguntas que eu comecei a fazer, eu comecei a não ter respostas para elas, está entendendo? Uma coisa aqui, outra coisa ali, e eu entendi que eu precisava reformular, refazer, reconstruir a minha cabeça em relação ao evangelho. Não fui para conselho, não fui para canto nenhum, mas eu precisei de muita coragem, porque eu sou um cara que nasceu dentro de igreja. Meus pais me levavam para a igreja pequenininho, escolinha e tal, minha mãe fazia um palitozinho para mim, tudo, raspava minha cabeça, me ensinava um negócio, eu ia lá, desde pequeno ouvindo coisas da Bíblia, meus pais me ensinaram. Mas quando eu comecei a ficar maior, eu comecei a fazer perguntas que não tinha resposta para isso, e eu sinceramente, já faz um tempo isso, eu comecei a pensar, e eu digo, o que é que eu vou fazer? Com tanto conhecimento, com tanto ensino, mas isso não está satisfazendo, está dando uma trinca, não tem sustentação, não tem amparo, como é que eu vou fazer? E eu estou testemunhando aqui pessoalmente, eu tive coragem, irmão, de procurar os 2 botões de reset que existem na cabeça da gente e apertar os 2 de uma vez. Eu disse, eu quero começar do zero, eu quero reconstruir, eu não quero fazer uma reforma, eu não quero trocar as paredes, como as pessoas fazem, trocam de denominação, né? Tá aqui, não tá aqui, aí passa, vai para ali, aí passa muito bom, está no gesso, é coisa nova, o quadro da Etna está com aquelas cores bem bacanas, a impressora a laser, depois começa a pegar sol, começa a desbotar, aí vai para outra, aí vai para outra, e vai para outra, porque não tem coragem de acabar com os fundamentos, para deixar aquele buraco para começar de baixo. Porque não adianta você pensar em reconstrução, não adianta você pensar em refazer, se você não tiver coragem para o processo inteiro, irmãos. Não é verdade? Porque sem base, tudo que a gente faz é frágil. E quando a gente fala de fundamentos, que a Bíblia fala de fundamentos, quando a gente fala de princípios, rapaz, tem que ser uma cara de princípios, uma família de princípios. Eu conheço aqui a família de seu Eliel, uma família de princípios. O que é princípios, irmãos? Quem pode me dar um sinônimo para princípio? Fundamento. Um mais simples ainda, começos. O que é uma coisa de princípio? É uma coisa que tem um bom começo. Nada que tenha um mau começo vai ter um bom fim. Então, quando nós falamos, Marquinhos, de reconstrução, a gente não está falando de reforma. Amém, irmão? Na minha cabeça, não. A gente não está falando aqui de dar um tapa na família, de dar um banho de loja na casa, de dar uma arrumada, de arranjar um servente meia boca só para a gente tapar as brechas. A gente está falando, na minha cabeça, nós estamos falando de reconstrução, no sentido mais radical da palavra. Então, se nós não tivermos, irmãos, essa coragem, por que eu digo coragem? Porque é um tempo difícil, é um tempo que você perde tudo, é um tempo que você não tem nada para se agarrar. Lá em casa a gente tem um material guardado faz mais de ano para fazer uma reforma lá em casa. Por que está segurando? Porque é um tempo difícil. A gente tem que ter um lugar para se agarrar, porque vai quebrar a casa toda. Vai morar onde? Na rua? Estão entendendo, irmão? Fazer reforma com gente dentro é difícil.
Então, quando eu resolvi fazer isso na minha vida, eu resolvi zerar tudo. Levi foi criado no Evangelho, o que seu pai lhe ensinou, o que sua mãe lhe ensinou, isso não me interessa. Eles me deram o melhor que eles tinham. Jesus, uma vez conversando com a mulher, em João no capítulo 4, ela estava cheia de perguntas, e ela disse assim: olha, os meus pais me ensinaram isso, a igreja me ensinou isso, a tradição me ensinou aquilo. Ele disse: e daí? Esse tempo já acabou. Chegou um tempo em que você tem que viver uma nova vida, você tem que se fundamentar em novos princípios. Mas fundamento é difícil, porque fundamento não dá ibope. Fundamento não dá para tirar foto. Ninguém tira foto de pilar enterrado. Ninguém tira foto de anilha lá para a fossa. Ninguém tira foto disso, irmão. Então a gente fica assim num vazio, e tem que ter coragem para fazer isso. Você tem que parar, porque você não pode se expor. Mas se você não tiver bons fundamentos, você não terá bons resultados em nenhuma área da sua vida. Então, quando eu decidi reconstruir a minha cabeça, buscando fundamentos na Bíblia, fundamentos na Palavra de Deus, fundamentos unicamente no que Deus colocou na minha vida, eu não estou falando isso não é doutrina, não é regra, é experiência própria. Eu não quis ir para nenhum seminário, porque os seminários cada um ia me puxar para um lado, e eu não queria ser puxado. Eu queria estabelecer fundamentos que os meus pés eu pudesse senti-los firmes, para que quando eu pudesse falar, eu tivesse base naquilo que estava falando, para que quando viesse ventos de doutrina, de YouTube, de modismo, de tudo que aparece nesse mundo gospel, nada disso pudesse me arrancar mais do lugar como estava me balançando. Então não é número de views que muda a minha cabeça, não é número de apresentação no YouTube que me faz ouvir alguém. Eu sou fundamentado naquilo que a Bíblia me ensinou, e onde eu fundamentei os meus pés, para que eu possa falar, para que eu possa ensinar, para que eu possa cantar. Porque a gente está envolvido com esse mundo de resultado, esse mundo de views, esse mundo visual, esse mundo de imagens, e a gente não tem tempo para fundamentar a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa fé. A gente prega o que ouviu alguém falar, a gente ensina o que está sendo mais ensinado, a gente canta o que está sendo mais tocado, mas tudo isso sem base, sem fé. É por isso que Paulo diz que a igreja, ainda hoje, ele falou isso para os Gálatas, ainda hoje é levada por ventos de vãs doutrinas, porque não existe base, fundamento, lastro. E a Bíblia diz que os nossos pés devem estar firmados na rocha, para que vindo o vento não nos tire do tempo. Jesus falou que a diferença entre o sábio e o tolo não está na capacidade de empreender, não está na capacidade de construir, não está na capacidade de aparecer e ficar grande. Muito pelo contrário, o tolo consegue dar muito mais resultado e a um custo bem mais baixo. Por isso ele constrói tanto. Por isso a gente vê impérios se levantando com tanta facilidade, com tanta agilidade, com tanta velocidade. Jesus disse: a diferença entre o sábio e o tolo não está na capacidade de construir, mas está no lugar onde estabelece os seus fundamentos, os seus inícios, os seus gênesis, os seus princípios. O sábio demora, a obra do sábio demora mais. Ele passa tempo trabalhando e ninguém vê nada. Ele passa tempo edificando e a parede não sobe rápido. A construção dele é muito mais cara, Stanley. Você quer bancar a obra de um sábio ou a obra de um tolo? A obra do tolo é muito mais barata, dá logo resultado, dá para vender, dá para tirar foto. Ele sobe as paredes muito rápido, porque o material é vagabundo. Ele empreende muito mais, ele vende muito mais. Mas a minha Bíblia diz, Jesus falou que quando vem o vento, amém? Arrasta tudo. Mas quem construiu a sua casa sobre a rocha prevalece. Amém? Ontem nós vimos o testemunho, né, o Alto falando do tempo que um curso que ele fez, os colegas colando e ele estudando, colando e ele estudando. Na hora que veio o vento, quem ficou, irmão?
quem estabeleceu o fundamento, o início, o princípio. Então não tem como você mexer, irmãos, com construção, em reconstruir, vir para o seminário, não. Isso aqui não resolve esse final de semana, não, irmão. Quem ainda não está com fome e vai começar a ficar com fome daqui a pouco, eu vou liberar o resto do tempo. São 11 horas. O problema da sua casa, da sua família, não vai se resolver hoje. Amém? Não é uma oração, não é uma imposição de mão, nem que passar óleo da sua cabeça. Nós estamos aqui para ter consciência do que precisamos fazer para que o resultado seja o que realmente esperamos. Se não tivermos coragem, irmão, de estabelecer assim um tempo de zero, um tempo de sumir, um tempo de zerar tudo para estabelecer novos princípios, será um casamento atrás do outro, será uma mulher atrás da outra, será um homem atrás do outro, será uma igreja atrás da outra, e nada vai funcionar, porque todas as suas paredes vão ruir, todos os seus tetos vão rachar, toda a sua estrutura hidráulica vai vazar, porque o problema está na base. Amém? Por isso que eu acho muito difícil falar sobre isso, porque nós temos que começar tudo de baixo. E quando a gente fala para casais, para famílias, como nós estamos aqui, e acreditamos nisso, nesse casamento, que é para você segurar a mochila até o final, então tem que haver realmente um acordo, uma disposição para passar por esse processo de reconstrução. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 11. Quer abrir lá, irmão? Os irmãos falam que eu não leio muito a Bíblia. Abre lá, Romanos capítulo 11. Ele fala sobre isso, que não adianta você tentar se enganar. Romanos capítulo 11, versículo de número 15 e 16. Está falando sobre princípios, está falando sobre fundamentos, está falando sobre base, está falando sobre alicerce, está falando sobre inícios, está falando sobre Gênesis. Amém? Ele diz assim, versículo número 16: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, o início é bom, irmão? O início é santo? Ele diz, se é santa, como primeiros frutos, toda a massa também o é. A massa que você vai fazer o pão, você quer um pão bom? Olhei para minha amiga Simone. Simone é uma preciosidade. Ela faz umas coisinhas assim que são deliciosas, porque Stanley não consegue ver a fivela do cinto faz tempo. É isso. E eu falo brincando, mas é verdade, Simone. Simone sempre diz, olha, só uso o produto de primeira. Porque se o produto que ela usa não for de primeira, que eu não vou citar o nome aqui para não me pagaram nada, né? Se não for o produto de primeira, o bolo que ela vai fazer, a torta, não vai ser de primeira, irmão, não tem jeito. Está escrito aqui na Bíblia, Paulo falou. E ela até diz, por isso quando eu vou fazer uma janta, um quitutezinho, uma sobremesa, ela diz, quem vai no supermercado sou eu. Amém, Senhor? É um comercial e um vocacionado, irmão, é diferente. Então não tem como, querido, a gente querer um bom resultado se o início não é bom. Não tem como você querer uma casa santa se o começo não foi santo. Estão entendendo o que eu estou falando? Não tem como querer um relacionamento santo se o princípio, se a base não foi santa. Ele continua dizendo, se a raiz é santa, é natural, irmãos. Sabe qual é a nossa grande dificuldade com o evangelho, com a nossa vida cristã hoje? É que a gente está procurando muita fórmula secreta aí, a gente está procurando muito movimento em todo canto, na internet, para ver qual é a onda nova, qual é o movimento novo, qual é o pastor do poder, qual é o pastor do fogo, quem é que olha e a coisa muda. Porque a gente quer dar um tapa, a gente quer mudar a cara da árvore que não está boa.
A gente quer mudar a cara da árvore, a gente quer santificar, mas a gente diz aqui, olha, não adianta você mexer nas folhas, não adianta você mexer nos ramos, não adianta você mexer no externo, não adianta você mexer em nada aparente, se a raiz não for santa, se não for boa. Tem coisa mais simples do que isso, irmão? É simples, mas não é fácil, porque precisa de coragem. Para reconstruir, Marquinhos, precisa de coragem. Para arrancar o velho e colocar um novo. Para esquecer os princípios que começaram e colocar um novo. Tem muita gente que acredita que evangelho é usina de reciclagem. Que no evangelho a gente consegue transformar as coisas. Deixa eu dizer para você uma coisa: o evangelho não transforma nada. Amém? Estão conscientes disso, irmão? O evangelho não é proposto para transformar a vida de ninguém. Ah, minha vida foi transformada pelo evangelho, não. O evangelho não transforma a vida. A proposta do evangelho é dar uma nova vida. É isso que eu entendo. Então, se você veio para a igreja, está procurando Deus, para Deus transformar a sua vida, para dar uma melhorada, um upgrade, um tapa nesse negócio que não está funcionando bem, aí esquece. Vai procurar um coach, vai procurar outra coisa aí, um psicólogo bom. Amém, irmão? Aí ela vai tentar transformar, porque um coach, um psicólogo não tem poder de dar vida nova para ninguém. Ele tenta fazer você conviver bem com aquela bronca que já é sua. Não é assim, irmão? Ferramentas. O evangelho, a proposta do evangelho, por isso que não é para todos, porque nem todo mundo tem coragem, por incrível que pareça. Quem trabalha com pessoas, que escuta pessoas, sabe que tem gente que está numa bronca, numa dificuldade, um BO gigante, e estranhamente não tem coragem de se livrar disso. Aí vem para o culto de oração, faz a semana inteira, faz todos os múltiplos de 7, e o cara não consegue mudar, porque ninguém muda ninguém, irmão. A gente tem que ter coragem de orar a Deus e falar assim: Senhor, como o salmista disse, cria em mim um coração novo. Que oraçãozinha difícil. Senhor, vê se há em mim alguma coisa que não é tua e arranca. Como as orações verdadeiras são curtas, hein? É fácil resolver. As broncas estão tudo ali, ó, irmão. Isso aqui tudo é bronca. A causa geralmente é uma só. A gente faz campanha de oração por todas as broncas. Hoje vamos orar por isso, hoje é por isso, hoje é por aquilo, hoje é por aquilo, hoje é pela conta de água, hoje é pela conta de luz, hoje é pela conta de hoje é pelo meu marido que é mal educado, minha mulher que não faz isso, Aí começa a orar pelas broncas tudinho. Aí a oração que funciona, que é rápida, diz assim: arranca de mim a causa das broncas, arranca de mim esse coração. Ezequiel reclamando com Deus: o povo é cego, não escuta, não obedece. Deus diz: calma, Ezequiel, eles não vão obedecer, porque eles têm um coração de pedra. É bom falar, pastor, para quem tem coração de pedra? Pastor fala, canta, ora, derrama um litro de óleo, vai em Israel, compra um óleo melhor, bota na cabeça do cara, o coração só fica mais brilhoso, porque é de pedra, irmão, não funciona. Aí Deus diz assim: calma, Ezequiel, eu estou deixando aí que é para você ver como é que funcionam as coisas. Eu vou arrancar agora o coração de pedra deles. Eu vou arrancar e vou jogar fora. E vou colocar neles um novo coração. Está escrito, irmão. Eu vou colocar um coração maleável, um coração de carne, um coração sensível. E Deus diz assim: a partir de então eles obedecerão. Amém, irmão? Não é fácil, irmão? Não é fácil, não. É simples, mas não é fácil. Mas é assim na nossa vida, é assim no nosso relacionamento. A gente tem que ter coragem de arrancar as coisas.
Porque se a raiz não tiver, irmãos, santificada, não adianta, as folhas não serão. A gente dá um tapa, a gente dá um mudo visual, muda a cor, bota um kit gospel, faz tudo, mas continua impuro. Os resultados continuarão dando errados. Então, quando a gente fala de reconstrução, estamos falando de recomeços, mas recomeço do começo, de começar de baixo. Os fundamentos de um casamento, irmãos, os alicerces de um casamento, aquilo onde você vai estabelecer as primeiras conversas, para os que ainda não casaram aí, e quem já casou sabe que eu estou falando é verdade, porque muita gente aqui fez assim. Os fundamentos onde você vai estabelecer a sua vida, a sua casa, a sua família, não podem ser fundamentos falíveis, não podem ser futilidades, não podem ser coisas que o homem pode adquirir, que o homem pode comprar. Os fundamentos é aquilo que ninguém vê. Paulo falou o seguinte, ele disse, olha, aquilo que nós não vemos são eternos, são permanentes, mas aquilo que nós vemos, tudo isso é passageiro, é fútil, é fugaz. Então os fundamentos da nossa vida, do nosso lar, da nossa casa, tem que ser fundamentos, irmãos, de Deus, tem que ser coisas eternas, tem que ser princípios gerados no coração de Deus, tem que ser princípios gerados nele, que não podem ser desfeitos, que não podem ser amarrados, que não podem ser quebrados, que não podem ser negociados. A gente não pode negociar com princípios. Eu aprendi isso na minha vida. Você pode mudar um bocado de coisa, pode me influenciar um bocado de coisa. Corta o cabelo diferente, bota uma roupa, bota um paletó, hoje é de terno, sem terno, de camisa, de gravata, não interessa, isso para mim faz pouca diferença. O que eu não negocio são os princípios, aquilo que me mantém firme, aquilo que me mantém arraigado, aquilo que me faz prosseguir, aquilo que me faz aceitar muitas vezes aquilo que eu não entendo, que eu não quero. São esses princípios que nós precisamos recomeçar a nossa vida se for necessário. Porque o Evangelho, a vida do cristão, a vida do crente, a vida daquelas pessoas que acreditam em Deus, do Filho de Deus, irmãos, não é para, Deus não está aqui para transformar todo o mundo, transformar todas as pessoas, para que a gente se sinta bem, para que a gente fique feliz, para que a gente fique alegre, para que a gente não fique contrariado. Muito pelo contrário, a proposta do Evangelho não é mudar o mundo por sua causa, mas é mudar você, para que mesmo o mundo continuando cada vez mais de mal a pior, descendo a ladeira, a iniquidade se multiplicando, o pecado se espalhando, a desobediência, a rebelião, tudo, mas você continua firme, porque o seu coração foi mudado, o seu coração foi transformado, você foi recriado a partir de um novo fundamento. Então, se nós começamos uma relação familiar, um casamento, um negócio desse, fundamentados, irmãos, em coisas feitas pelo homem, vai passar, tem tempo de validade. Quanto é que você ganha? Dá para sustentar? E a casa? E o carro? E a profissão é promissora? São esses os fundamentos, irmãos? Se foram esses os princípios que começaram essa relação, tem data de validade. É prazer, é sexo, é virar os olhinhos? Quanto tempo a gente consegue fazer isso? Tem prazo de validade. Nós temos que entender que a única coisa que não acaba é aquilo que vem de Deus. Então, se a nossa casa, a nossa vida, a nossa família está totalmente destroçada, o negócio está acabado, está arrebentado, a única coisa que vai nos fazer permanecer firme são os fundamentos. Só existe um fundamento. Só existe um fundamento que estabelece a base de uma relação, qualquer que seja ela. Especificamente hoje falando dos nossos cônjuges, da nossa casa, da nossa esposa, dos maridos, que é o amor. O amor vence tudo.
Porque o amor, irmão, eu não vou falar muita coisa não, é um pilar. O amor é Deus. Porque Deus é amor. Paulo escreveu no capítulo 13 de Coríntios: o amor aguenta todas as broncas. O amor não se ensoberbece. O amor não pensa mal, nem tecla mal. O amor não quer nada em troca. Vocês querem ler isso, irmão? Vamos ler esse negócio, né, para terminar. Bonito. Isso não é coisa para a gente colocar no dia dos namorados, não, irmão. 1 Coríntios capítulo 13. É um fundamento, queridos. É uma base. É um alicerce. É invisível, não se vê, mas é eterno. Posso agora mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, o que é que tem empolgado a nossa vida, irmão? Nesse mundo de valores tão fugazes, nesse mundo onde as habilidades é que definem o seu valor, a sua aceitação, a sua inclusão. Isso tem entrado na nossa casa, na nossa vida. Isso tem colocado um padrão na nossa cabeça. Eu vou determinar como é que vai ser a mulher que eu quero, que é ideal, que é aceita. A mulher que vale a pena eu bater uma foto com ela para colocar no Instagram, que vai gerar as curtidas lá, né? Teve até uma brincadeira ontem aqui que era de verdade, falando sério. Então, irmãos, não são as habilidades do homem, as habilidades da mulher, os dons dele, a espiritualidade talvez. Não, ele disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que soa, ou como um prato que retine. Pode ser o que for, advogado, médico, juiz, desembargador, ó concurso, físico, matemático, ganhou Nobel, tudo. Essa pessoa perto de você vai doer, vai incomodar, é um sino batendo. A voz da mulher vai irritar o homem. Por quê? Porque não tem amor, irmão. Aí você faz plástica, gasta 30 mil, eu vou dar um tapa aqui que é para o meu marido, ver se a gente segura o casamento. Aí só fica endividado, né? Aqueles piano nos dentes e tal, tudo assim. Não tem amor. Você gasta 30 mil, tem uma mulher que gasta 60, ele vai para de 60. Ou não? Se é fugaz, nós sabemos o que acaba e o que não acaba. A nossa natureza sabe o que acaba e o que não acaba. É a seleção natural. Isso aqui vai acabar porque foi um pacote de 30 mil, né? Essa aqui vai durar um pouquinho mais, o silicone é melhor. Não é isso, irmãos. Se não tiver amor, vai ser incômodo, vai ser sino batendo, vai ser voz irritante, vai ser barriga grande, tudo, nada vai dar certo. Se não tiver amor, é só importúnio na vida, cheio de habilidades, mas vai ser uma perturbação mental. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé, olha, o cara é crente. Amém? Não basta ser crente, não basta ser do reteté, não basta ser do fogo, não basta ser da fé. Aqui fecha, irmão, todas as linhas teológicas e neopentecostais e tudo. Não basta. Ele diz: se não tiver e fé capaz de remover montanhas. Eu conheço muita gente aí da fé, mas ainda não vi ninguém remover montanhas. Ele diz assim: se não tiver amor, nada serei.
Chega em casa e é zero. Movimenta multidões, é insignificante dentro do seio, é insignificante para a família, não faz falta para os filhos. Arrasta multidões e não conquista um cachorro. Nada. E quando ele descobre que ele é nada, ele desiste da vida. E a gente fica tentando explicar por que isso e aquilo, e tanto dinheiro, e tanto isso, e tanto sucesso, e as entrevistas na televisão, e depressão, e tudo, e tal, e razão de viver. Aí vamos tratar a cabeça do cara para ele aprender a viver sem dinheiro, vamos fazer como é para ele entender isso, que a vida é assim. O que é que está faltando nele, irmão? Amor. Uma única coisa: amor. Que sem amor nós somos nada. Amém? Está escrito aqui: ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, não vale nada. Eu vou ter prejuízo, eu vou ficar liso, vai ficar pior ainda. Porque o cara sem amor e com dinheiro ainda é aceito enquanto ele pode pagar a conta dos amigos, mas sem dinheiro, sem amor e liso, irmãos, é uma desgraça. Nada valerá a pena, o sacrifício não vale a pena, a doação não vale a pena, a generosidade é mentirosa, porque o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Peço perdão à minha esposa, que de vez em quando que eu faço um favorzinho para ela, eu digo assim: eu sou muito legal, né? Eu não posso me vangloriar, irmãos. Tem que ser um privilégio servir a quem Deus colocou perto de você, para que você se realize dentro do projeto de vida que nós temos. Mas eu faço de vez em quando, né? E tem uma carenciazinha, né, psicólogo? Precisa de um tapinha nas costas de vez em quando. Não se ira. Graças a Deus tem essa parte aqui. Facilmente. Amém? Somos humanos, somos gente. Homem. Cadê os homens? Tem sangue quente. Temos sentimentos, temos emoções. Somos dotados disso, não seríamos um troço qualquer. Não se ira facilmente. Posso me irar, irmão? Pode, mas Paulo lá na frente diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Deus preserva a nossa humanidade, Deus preserva aquilo que somos, Deus preserva a natureza que Ele criou e colocou em nós, não para nos quebrar, não para colocar peso ou condenação na nossa vida, mas que possamos aprender, amadurecer, a controlar as emoções, a controlar os sentimentos. Nós podemos fazer isso. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Eu bato na minha mulher, mas é por amor. Injustiça. Denuncia, esse cara tem que ser preso. Isso não é amor, é doença, é crime. Não podemos aliciar, a igreja não pode aliciar. Se você bate na sua mulher, não venha conversar comigo, pedir conselho, que eu vou denunciar você, que eu não quero ser cúmplice de crime. Se bate na sua mulher e vier conversar comigo, eu vou indicar para você uns amigos que tem lá na Kimura. Eles vão aguentar o seu estresse, a sua falta de compreensão, a sua falta de afirmação, o seu problema pessoal, o seu problema profissional. Eles aguentam bem. Vou dar uma escovada em você, você chega bem malinho em casa. Não vem com essa onda para cima de mim, isso é covardia, isso é coisa de moleque. Tem que ser denunciado dentro da igreja, irmãos.
Porque o amor, ele não comporta isso, ele não aceita isso. Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele sofre tudo, ele crê tudo, ele espera tudo, ele suporta tudo. Ah, mas eu não suporto mais essa vida, eu não suporto mais esse problema, eu não suporto mais essa crise. O amor suporta tudo. Pode não ter amor? Pode. Mas se tiver amor, suporta tudo. Um dia eu falei com um amigo e ele disse no mesmo mês: eu perdi um pai, não interessa os motivos. Perdi um pai, minha esposa pediu separação e o meu filho declarou uma opção sexual. Ele disse: a única coisa que me fez ficar em pé foi o amor. Porque explicação não tem. Porque o amor suporta. Amém? O amor nunca perece. Onde você vai querer construir a sua casa, irmão? Na fortuna do seu marido? No concurso público da sua esposa? Ela pode ser exonerada, o governo muda, a fortuna acaba, milionários todos estão ficando pobres do dia para a noite, basta mudar um conceito. Mas ele diz que o amor nunca acaba. Se ele nunca acaba, ele sempre vai estar lá. Vai acabar o dinheiro e o amor fica. Vai acabar o tesão e o amor fica. Vai acabar a energia e o amor fica. Qual é o fundamento que devemos estabelecer para recomeçar a reconstruir a nossa vida, irmãos? Ele está dizendo muito claro: o amor, porque o amor nunca acaba. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito deve desaparecer. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. A gente está casado há quanto tempo, irmão? A gente pode ter casado com um menino, graças a Deus, isso é bom. A gente não pode ficar com um menino a vida toda. Tem que ter metanoia, tem que ter mudança de pensamento, tem que ter mudança de raciocínio, tem que ter mudança de entendimento. Então, quando eu pensava com um menino, quando me tornei homem, o que está faltando hoje, irmão? Um homem. Ontem estavam falando aí, eu acho que aqui embaixo, lá por cima, né? O que está faltando? Um homem. A mulher está tendo que dar conta de casa, dos filhos e do marido. Porque o cara não sabe nem cortar o cabelo. Não sabe nem se vestir, não sabe fazer nada, não sabe trabalhar, não sabe fazer coisa nenhuma. E elas estão aí estressadas. Como o Erasmo Carlos falava, né? Na música dele, era Marina, sei lá. Precisa de um homem. As mulheres estão precisando de um homem para chamar de seu. Porque tem muito menino que não quer crescer, irmão, porque é muito mais cômodo viver de mesada, viver de carinho, viver de colinho, viver de peitinho, de leitinho. Mas ele diz assim: quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas o reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente. Falando lá, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Versículo 13: assim permanecem agora três coisas: a fé, a esperança e o amor. Amém? A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o... Que coisa simples, né? O maior delas é o amor. Como meninos nos casamos por paixões, por desejos, por um monte de coisa. Mas nós temos que abandonar as coisas de menino, irmãos. Temos que abandonar os motivos do menino e vivermos fundamentados naquilo que vai permanecer para sempre. Eu pedi para a Milena guardar uma imagem. Quando eu estava chegando aqui, eu me lembrei. Eu não sou muito de... Isso eu coloquei no dia dos namorados para minha esposa. Não tem filtro, não tem barba feita, não tem cabelo escovado, não tem um batom
da Natura. A gente estava num lugar com a nossa filha brincando, e eu estava de uma camisa surrada, uma chinela japonês. Bateu uma foto. Aí no dia dos namorados, eu disse: vou colocar uma coisa. Qual o motivo que nos faz amar? Será que a gente pode relacionar? Por que os relacionamentos acabam? E as pessoas dizem: porque eu não tenho mais motivo para amar. Eu amava porque ele era educado, porque ele abria a porta do carro, porque ele puxava a cadeira, ele era sarado, ele era cheiroso, ele me dava presentes. Os motivos vão acabando e o amor acaba também. Aí eu pensei que na verdade a gente não ama por causa de. O que revela o amor é o apesar de. Apesar de ter baixado o padrão de vida, apesar de ter diminuído a frequência dos presentes, apesar de ter aumentado o peso, que o peso aumenta sozinho. Até na crise, ele diminui as refeições, diminui os lanches na rua, não come mais pizza todo final de semana e o peso aumenta sozinho. Apesar de. Eu queria que você fizesse um exercício espiritual agora. E normalmente nesses encontros a gente diz assim: procure as coisas positivas no seu marido, procure as coisas positivas na sua esposa, valorize o positivo, né? Eu vou dar um anti-coaching agora, tá bom, irmão? Um anti-coaching. Eu queria que você fizesse uma lista mental das coisas que pelas quais mesmo assim nos mantém juntos. Vai aparecer a toalha molhada, vai aparecer os momentos de silêncio, tudo aquilo, porque o que importa hoje não é movimentar o seu sentimento, nem buscar mais razões fugazes, nem buscar mais falsos motivos para manter o relacionamento. O que importa agora é procurar exatamente aquilo que nos mantém vivos, apesar de todas as coisas, apesar das satisfações, apesar das perguntas, apesar dos silêncios, das ausências. Apesar disso, o que fica é o amor. Isso faz a gente seguir feliz, irmãos. Contentes nem sempre, mas felizes. Se nós tivermos coragem de cavar fundo, quebrar os fundamentos falsos, frágeis, e reconstruir a nossa vida, nós vamos ter sucesso. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode reconstruir, mas eu queria deixar assim esse tempo para a gente pensar sobre o que está nos mantendo e sobre onde nós vamos reconstruir. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém.